Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. Quem nunca ouviu falar da história da mulher samaritana? Ou quem nunca ouviu dizer que o judeu não lidava com os samaritanos? Logo depois do reinado de Davi, houve o filho de Davi que não reinou muito bem. O que aconteceu? Deus tomou o trono dele e o reino foi dividido. Então já não era mais Israel. Nesse período onde era só Israel, Samaria era a capital de Israel. Ali se situavam os cultos, eles não tinham uma centralização do culto. Após Davi centralizou o culto em Jerusalém. E depois que o filho de Davi assumiu e o reino se rachou, ficou dividido em dois reinos, reino do sul e reino do norte. Nesse período, o povo começou a andar errado com Deus, começou a entrar no pecado, esqueceram de tudo que se foi falado, e a maioria do reino do norte era bem pior que o reino do sul, ou seja, os reis do reino do sul era melhorzinho, também andavam no pecado, mas era melhorzinho que os reis do reino do norte. Conclusão: Deus entregou o reino do norte nas mãos de uma outra nação chamada Assírios. Os assírios tomaram o reino do norte, e quando eles tomaram o reino do norte, eles fizeram uma posição estratégica. Eles pegaram algumas pessoas que moravam em Samaria, levaram para fora e trouxeram as outras nações que eles tinham dominado e colocado dentro de Samaria. Por que isso? Enfraqueceu o povo. Ele dividiu o povo que tinha um pensamento, uma crença, tinha uma religião, tinha um Deus, uma língua. Quando ele tirou uma parte do judeu, ele já dividiu. Daquele judeu que moravam, não judeu, né? Porque judeu vem de Judá, mas do povo de Israel que morava ali em Samaria. Quando ele tirou aqueles israelitas dali e levou embora, ele já dividiu a força de Samaria, já dividiu a força de Israel. Quando ele trouxe as outras nações dominadas e colocou dentro de Israel, dentro de Samaria, ele fez o quê? Uma grande mistura. Então aqueles que eram satisfeitos, aqueles que adoravam outros deuses, se misturou com Samaria. Diferente do que aconteceu no Reino do Sul. O Reino do Sul foi levado pela Babilônia. Quando eles foram levados pela Babilônia exilados, não houve mistura. Então, com o passar do tempo, o que começou a acontecer? O judeu era muito seleto com a sua raça, com a sua crença, começou a chamar o povo de Samaria, porque realmente aconteceu de um povo de mistura. Tinha uma religião misturada, tinha nações misturadas ali, porque eles começaram a casar e dar esse casamento. A consequência dessa história, disso que aconteceu, foi uma divisão entre o povo. Eles brigavam muito, eles não se davam bem, porque era como se fossem dois povos distintos habitando o mesmo lugar. Começaram a ter problemas. E quando Jesus veio para a Samaria, foi pelo seguinte: os fariseus começaram a perceber que Jesus batizava muito. Você vai ver isso no capítulo 4 do Evangelho de João, que diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, aí, o que aconteceu? Jesus, por saber disso, precisou se retirar, porque já começou a acontecer um reboliço. E Jesus resolveu passar por um lugar. Qual era naturalmente a posição de um judeu? Dar a volta e não passar por dentro de Samaria, porque eles não eram bem recebidos entre os samaritanos e também não gostavam dos samaritanos. Só que Jesus fez algo completamente ao contrário. Jesus passou, não só passou, mas ficou em Samaria. Ou seja, Jesus chegou cansado, assentou-se à beira de um poço. Quando ele assentou à beira de um poço, os seus discípulos foram até o centro da cidade para comprar comida, e Jesus ficou ali aguardando. Nesse período em que Jesus aguardava o regresso dos discípulos, aproximou-se uma mulher para quê? Tirar a água do poço, porque Jesus se assentou ao lado do poço devido ao seu cansaço, devido à sua caminhada. Quando essa mulher se aproximou, Jesus se dirigiu a ela e disse: dai-me de beber. Quando Jesus pediu de beber para a mulher, sabendo a mulher que Jesus era um judeu, achou o quê? Estranho. Ué, por que um judeu está falando comigo? Sou mulher, sou samaritana, por que ele está me pedindo água?
É uma forma de quebrar o gelo, uma forma de se aproximar, porque hoje muita gente perdemos um pouco disso. O crente antes, crente do passado, crente raiz, tu sentava no ônibus, tu logo sabia que o cara que estava ao seu lado era crente, porque ele logo te evangelizava. Tu não passava 5 minutos do lado de um crente no ônibus que ele não te evangelizasse. Hoje tu sendo do lado do crente, tu nem sabe o que é crente, porque ele só quer saber de dormir. Não é verdade, gente? Antigamente ele já não virava um papelzinho, estava com a Bíblia na mão, já te dava um papelzinho, já falava Jesus. Nem que se fosse um Jesus te ama, o crente chegava e evangelizava. A gente está perdendo isso. Vamos voltar aqui. Quando aquela mulher falou com Jesus, ela falou assim: ué, por que tu fala comigo, sendo eu uma mulher samaritana e você judeu? Aí Jesus vai e fala para ela: tu não conheces o dom de Deus e nem quem é que te pede a água. Que foi esse versículo 10 que nós lemos. Vamos ler? Parece estranho porque é a maneira de escrever daquela época, a maneira de falar. É um diálogo um pouco diferente do que nós temos nos dias de hoje. Mas se prestarmos atenção, você vai entender o que Jesus quis dizer a ela. Olha só, lá no versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos entender o que Jesus já chegou na lata, já chega falando. Jesus não tinha rodeio, ele falava aquilo que precisavam ouvir. Foi assim com Nicodemos, é assim na minha vida e vai ser assim na sua vida também. Jesus não tem rodeio, Jesus ele fala o que nós precisamos ouvir. Quando a mulher falou: é por que tu está falando? Jesus não estava preocupado com nacionalidade, nem por onde ele morava, se era lá do A ou lá do B, se era na área da milícia, se não era na área do terceiro comando, se era, trazendo para o dia de hoje, tá, gente? Jesus não quer saber onde você mora, se é na classe alta, classe baixa, comunidade, se é no bairro nobre. Jesus ele quer salvar a sua vida. Jesus ele quer te trazer rios de água viva. Quando Jesus ele entrou em Samaria, ele entrou com um pensamento em salvar. E essas coisas só atrapalham a nós mesmos. Ah, mas eu sou pobre, eu moro em tal lugar, eu não sei falar. Isso só atrapalha você, mais ninguém. Quando aquela mulher ela chegou, essa mulher tinha uma história. Qual era a história? Que os samaritanos e os judeus não se davam. Qual era a marca do passado daquela mulher? Que já de muito tempo já tinha selado que eles não poderiam ter contato com os judeus, porque eram povos de pensamentos diferentes, porque os samaritanos eram uma mistura, porque os samaritanos fizeram muitas coisas erradas no passado, porque os samaritanos adoraram outros deuses, porque os samaritanos se misturaram. Mas quando Jesus ele olhou para aquela mulher, ele viu uma alma que ele queria salvar. Ele chegou lá e ele falou: tu não conheces o dom de Deus. Ele falava a respeito de uma ignorância, que aquela mulher conseguia ver aquilo que os olhos mostravam a ela, que aquele homem que estava sentado ali era um judeu, mas ela não conhecia o dom de Deus. O que é o dom? O dom é uma dádiva, aquilo que Deus te dá. Ele não te cobrou preço algum para te dar Jesus. Pelo contrário, Jesus pagou um alto preço para ter você aqui hoje. Jesus pagou um alto preço para ter um relacionamento com você hoje. Jesus ele pagou um alto preço para poder habitar dentro de você. Então quando aquela mulher ela chegou, ela só conseguia ver o estereótipo de quem estava à frente dela, um judeu. E Jesus falou: tu não conheces as dádivas, tu não sabes quem eu sou. Porque quem era Jesus? Jesus era o Salvador. Jesus era aquele que poderia pegar aquela vida turbulenta daquela mulher e transformar. E ele falou: se tu conhecesses a dádiva de Deus, e quem é esse que te pede água, você é que me pediria, e eu te daria rios de água viva. Eu te daria uma água viva, que seria uma fonte inesgotável sobre a sua vida, que jorraria, que você teria a sua vida transformada. Jesus ele começa a abrir ali um diálogo com aquela mulher. E ali ela respondeu assim para ele: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Ela perguntou. E Jesus lá no 12 ela diz: és tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço ao qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, lá no 13:
Quem beber desta água tornará a ter sede. Aí no 14 ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos compreender. Aquela mulher, ela estava olhando com os olhos carnais. Quando nós nos aproximamos de Jesus, gente, nós não conhecemos Jesus. Nós olhamos para Jesus com olhos carnais, pensando naquilo que Jesus pode nos beneficiar carnalmente, pensando naquilo que Ele pode nos dar, emprego, Jesus pode me dar solução. E Jesus, quando olha para a gente, olha na nossa vida como uma ferramenta, alguém que Ele quer olhar para o céu, alguém que Ele quer habitar. Ele olha para você para transformar o teu caráter, Ele olha para você para te transformar num vaso, alguém que se transborda de unção. Ele olha para você em alguém capaz de ir anunciar o seu evangelho e não salvar apenas a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à volta. Então, a perspectiva de Jesus para nós e de nós para Jesus são diferentes. Porque o que acontece? Jesus te conhece, mas você não conhece Jesus. Aí você fala: mas Alain, eu sou um cristão, mas toda a visão que você ainda tem de Jesus ainda é pequena diante daquilo que Jesus de fato é. Nós, com a nossa mente limitada, nós não conseguimos alcançar tudo que Jesus é. Então nós não conseguimos ver. Agora, quando começamos a nos relacionar com Jesus, quando começamos a conversar com Jesus, quando começamos a ver os seus milagres, a ver as realizações de Jesus, nós começamos a aumentar a proporção de quem é Jesus. Começamos a conhecer de fato quem é Jesus. Começamos a mergulhar no profundo de Jesus e entender o que água viva é essa. Quando Jesus falou dessa água viva, a mulher, ela pensou em uma água de beber. Ela pensou em algo natural, literal, com os olhos carnais. Mas Jesus, Ele não falava de uma água de beber. Ele falava de uma água de purificação, uma água de transformação, uma água que saciava. Porque a grande verdade é que quem não tem Jesus está todos os dias correndo, procurando se saciar. É como um deserto seco. A pessoa, ela busca nas drogas, ela busca nos bares, ela busca na noitada, ela busca no amor, ela busca na pessoa que está ao seu lado algo para saciar o seu íntimo, que a pessoa que está ao seu lado não pode proporcionar. Aí Jesus começou a falar com aquela mulher. Aí depois disso que Ele fala isso, lá no 15, disse a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama teu marido e vem cá. Vamos parar aí. Jesus ofereceu para aquela mulher uma água viva. Eu fui procurar lá no grego, e quando estava falando de uma água para a eternidade, uma água que trazia vida. Mas a mulher poderia estar pensando: mas eu sou viva, eu estou respirando, eu estou falando, eu sou viva. Ela não conseguia compreender. E olha bem, Jesus estava oferecendo uma nova vida para ela, uma transformação, levar a ela até um patamar espiritual de mudança, transformação, de unção. E ela não conseguia compreender aquilo, porque os olhos dela ainda eram carnal. Sabe no que ela pensou? Senhor, me dá dessa água, porque eu não quero mais vir aqui ao poço buscar água, dá muito trabalho, e eu não quero mais sentir sede. Eu vou te explicar. Porque às vezes você acha que é tolice dessa mulher pensar isso. Nós somos assim. Deus, Ele se manifesta até você. Jesus se manifesta e te chama para algo, te oferece algo. Ele é o dom, Ele é a dádiva. Você não fez nada para merecer Jesus. Jesus sim fez algo para te resgatar. É diferente. Você não, mas eu aceitei Jesus. Mas entenda algo, é para quem aceitar Jesus. Mas aquele que não aceitou também tem direito. Ele só não consegue alcançar esse direito, porque Jesus, Ele morreu pela humanidade. Vocês estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Ele não morreu pela pastora Delma apenas, exclusivamente, nem para os judeus, nem para o gentil apenas. Ele morreu pela humanidade. Então, ou seja, isso é uma dádiva já dada. Eu só alcanço se eu quiser, se eu busco se eu quiser. Então não é algo restritivo, é uma dádiva. Eu preciso me posicionar para alcançar, mas é uma dádiva. Ele não olha judeu nem samaritano, Ele olha para nós, Ele olha para a alma. E quando Jesus começou a oferecer essa água, essa mulher estava pensando no trabalho,
ela estava pensando na sede, no que sentia, nos sentimentos dela, e Jesus estava querendo levar ela para algo sublime, algo bem maior, e ela estava sendo o quê? Inutilizada, ela estava sendo paralisada pelo seu bloqueio mental, ela estava sendo paralisada pela sua prisão mental. E muitas vezes, irmãos, não alcançamos as bênçãos de Deus, porque a nossa mente está cativa no nosso mundinho, na nossa prisão mental, naquilo que conhecemos e naquilo que vemos, no passado em que conquistamos, no passado em que realizamos. Estamos presos lá na disputa entre samaritanos e judeus, estamos presos, acima de tudo, na nossa experiência de vida. Entende uma coisa? Jesus sabia, e Jesus é direto. Ele foi, primeiro ele se apresentou, depois ele ofereceu, disse o que podia fazer, e logo em seguida Jesus, ele começou a falar para aquela mulher o seguinte: vou tratar você, eu vou mexer no seu problema. E falou para ela o quê? Vai lá e traz o teu marido. Gente, não tinha necessidade daquela mulher buscar o marido, ela estava com um cântaro e ali estava o poço, para dar água de beber a Jesus, e para beber água ela já tinha tudo o que precisava. Mas Jesus, quando ele olhava para ela, ele sabia a necessidade daquela mulher. Entenda algo, não importa quem é você, Jesus, quando olha para você, ele vê a sua necessidade. Não importa se o poço está ali e o cântaro está na sua mão, ele olha a sua necessidade. Ele mandou essa mulher voltar e buscar o seu marido. É quando as coisas começam a ficar mais difícil. Por quê? Jesus, ele vai no seu problema, naquilo que te impede. Eu sei que às vezes nós fazemos o quê? Criamos desculpas para poder inventar aquilo que nos impede. Aquela mulher poderia falar qualquer coisa para Jesus: ó, meu marido não está em casa, está trabalhando, está na roça, não tem como eu chamar. Mas aquela mulher foi verdadeira, ela disse: eu não tenho marido. O que acontece? Por que Jesus não trata o nosso problema? Porque quando Jesus vai e fala para você: vai lá na tua casa e chama teu marido, vai lá na tua casa e traga o teu problema para mim, abre o teu coração e mostra quem é você, eu invento desculpa e falo: Deus, eu sou assim por causa da sociedade, eu sou assim porque eu sou pobre, eu sou assim porque meus pais fizeram isso, eu sou assim porque os meus avós lá no passado. Vamos buscar a guerra lá de trás entre os assírios e o povo de Israel. Vamos começar a falar que a culpa é do judeu, que eles não dão atenção, que a culpa é do marido dela. Não, ela falou a verdade: eu não tenho marido. Quando você dobrar o joelho para falar: Deus, para falar com Deus, eu vou te revelar algo. A fonte está ali, que é Jesus, e Ele está doido para resolver o teu problema. Ele só quer que você abra a boca, que Ele vai resolver o teu problema. Ele está com a água ali diante da sua boca para que você beba, para que flua de você rios de água viva, que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua intenção. E Jesus estava esperando aquela coisa verdadeira daquela mulher. E quando a mulher falou: eu não tenho marido, Jesus se alegrou, e ele disse: olha, disseste bem, porque já tiveste 5, e o que está contigo não é seu. Olha que palavra forte. Aquela mulher achava que Jesus não o conhecia. Você notou que às vezes nós oramos a Deus, a Jesus, e parece que a gente ora como se Jesus não nos conhecesse? Queremos inventar desculpinha para Deus. Jesus te conhece, Ele sabe onde é a tua fraqueza, Ele sabe o que você pratica, Ele sabe o que você faz. Jesus te conhece. Jesus conhecia aquela mulher muito antes de sentar no poço. Quando Ele sentou ali beirando o poço, Ele esperava por aquela mulher. Quando Jesus se apresentou hoje aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, Ele já esperava por você. Ele já sabia que você estaria sentado aí, e Ele está falando para você hoje: vai chamar o teu marido, vai me apontar onde é o seu problema, porque eu vou resolver. O teu problema eu já sei, se resolve com água que vem do trono, com as minhas águas. Jesus está falando para você hoje: se tu conhecesse o dom de Deus, se tu conhecesses quem é que fala contigo, se tu soubesses que plano que eu tenho sobre a tua vida, meu servo, se tu soubesses, se tu soubesses qual é a água que eu tenho para te dar, se tu soubesses. E às vezes nós escutamos os lamentos de Jesus, porque não queremos rasgar o nosso coração, porque nós não queremos nos revelar a Deus.
Às vezes queremos muito que Deus se revele a nós, mas nós não queremos nos revelar a Deus. Conte para Deus quem tu és. Conte para Deus, fala para Ele: olha, isso acontece comigo, porque Ele já sabe, mas Ele quer te tratar. Ele falou para aquela mulher buscar o marido porque Ele queria tratar aquela mulher. E logo em seguida, quando Jesus fala que Ele queria tratar, quando Jesus fala para aquela mulher buscar o marido, e revela a ela a verdade sobre isso, aí que ela diz que ela não tem marido, ele fala: você já teve 5. Ela começa a se preocupar com a adoração, com a vida espiritual dela. Os olhos daquela mulher se abrem. Note, às vezes parece que não faz sentido, mas quando você encontra o profundo da palavra, ou a verdadeira intenção dos sentimentos nas escrituras, você consegue compreender isso. Olha como é que muda o tom da conversa e o ritmo, a atmosfera do que se conversa. Reparem, quando ela começa a falar, quando Jesus fala com ela, lá no 19, ela responde para Jesus o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Aí Jesus disse para ela lá no 21, que é para nós hoje. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Eu vou explicar isso, calma, gente. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são este que o Pai procura para os seus adoradores. Quando Jesus ele falou para aquela mulher, a salvação vem dos judeus, não ele estava querendo dizer que os judeus salvavam, ele estava dizendo que ele, Jesus Cristo, que veio de dentro dos judeus, que veio entre os judeus, ele era a salvação. E ele falou, a salvação vem dos judeus, referia-se a si mesmo, não dizia que o judeu salvava. E quando eu estou dizendo para vocês, a quadrangular não salva, o Jesus da quadrangular salva, entenderam? O Jesus da Universal salva, o Jesus da Assembleia de Deus salva, Jesus salva. Entenda isso, não, os judeus não salvavam, mas Jesus, porque Jesus não somente salva, mas como Ele é a salvação. Então vamos começar a compreender. Quando Jesus começou a falar, e Ele falou o seguinte, ora, não é o lugar onde se adora, mas como se adora, porque o meu Pai, Ele procura, ou seja, se você procura, porque não é fácil achar, entenderam? O meu Pai procura estes adoradores, estes quem? Verdadeiros, não falsificados, não decalcados, adoradores de verdade. E da onde surgiu esse assunto? Quando a mulher falou a verdade para Jesus. Depois que Jesus revelou a ela, ela se preocupou com a adoração que ela dava. Entenderam a transformação de mente? De princípio aquela mulher só conseguia ver o quê? O que estava à frente dos seus olhos, só as coisas carnais, só o que eu ganho, só o que eu tenho, só o que eu consigo, só o que eu posso palpar. A partir do momento que Jesus se revelou àquela mulher, ela se preocupou com o culto, como se deve adorar, quem era Jesus, o que ele poderia fazer, e Jesus abriu e rasgou o mundo espiritual para aquela mulher entender o que era um adorador. Começa a compreender aonde Jesus queria levar aquela mulher, a um lugar bem mais altos. E ele falou para ela, o meu Pai procura adoradores assim, adoradores verdadeiros, adoradores que buscam, adoradores que invocam, adoradores que glorificam, adoradores que conhecem o poder do meu Pai, adoradores que estão com Ele, que se relacionam, adoradores que confiam na mão de Deus. Deus ele busca, ele procura e olha todos os dias buscando o teu coração, esperando com que a adoração genuína, verdadeira, saia de dentro do seu coração, do íntimo das suas entranhas, passe pela sua boca e chegue até o trono da glória de Deus.
Aí ele diz lá no 24, a coisa mais importante, e diz para a mulher, para acabar com toda a carnalidade, com toda a naturalidade daquela mulher. Esse texto é extremamente espiritual. Ele fala para aquela mulher assim, diz, ó, Deus é Espírito. E depois ele diz, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Repare que ele classifica quem? Ele não fala todos, ele fala que os seus adoradores. Hoje eu tenho certeza que aqui nós temos adoradores. E ele fala, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. E depois ele fala o quê? Em verdade. É quebrantar o coração, é se entregar. Eu não estou falando de emoção não, irmão. Não confunda adorar em espírito com adorar emocionalmente. É adorar com concreto, é algo palpável, que se entenda. A primeira coisa que precisamos entender é que não merecíamos a salvação, mas ainda assim a recebemos. Isso já te faz adorar. E entendemos, as pessoas não entendem, hoje em dia o discipulado entende, que a salvação de Jesus, ele não está te livrando da mão de Satanás não. Jesus está te livrando do juízo que ele trará ao pecado. E se você estiver embolado no pecado, tu vai sofrer o mesmo juízo, entendeu? Quem é que traz o juízo? É o próprio Jesus. E ele está te livrando do juízo do pecado. Ele vai vir para aniquilar o pecado e a morte, porque o salário do pecado não é a morte, a consequência do pecado não é a morte. Jesus vem aniquilar a morte. Por isso que Jesus sempre fala de vida eterna. Ele veio te garantir vida eterna, ele veio te livrar do pecado. Entenderam, irmãos? Que ele veio te livrar, é te livrar do pecado, porque é no pecado que tu vai perecer. Vamos voltar. E quando Jesus ele começa a falar, ele fala de adoradores, aquele que clama, aquele que busca. Voltando ao nosso raciocínio, ele falava com judeu? Ele falava com samaritano. Ele estava levando o samaritano a ser um adorador em espírito e em verdade. Ele estava ensinando um samaritano a adorar. Irmãos, o culto não importa qual foi o teu passado. Olha o passado daquela mulher. Entende? Aquela mulher teve 5 maridos. 5. Será que o problema era dos 5 maridos apenas? Teve 5. Será que os 5 maridos eram errados? E estava no 6º. Se bem que a gente se olhar e observar bem o texto, ela não diz, a Bíblia não diz que esse marido que ela estava, esse homem que ela não fala por marido, nem Jesus diz que é marido dela, mas alguém que ela estava ficando, ou tá assim, não diz que é marido de outra mulher. Então eu não vou afirmar isso, mas fala que não é marido dela. Ó, não é teu marido, esse que está contigo não é teu. Fala que não é marido dela, mas também não fala que é de outra mulher, e também não fala que é marido de alguém, não fala, só fala que não é marido dela. Ou seja, ela não tinha um relacionamento ali dentro da lei, bem justinho, bem certinho, não tinha. E ele falou que aquela mulher tinha tido 5 maridos, 5 decepções no matrimônio. Quanta experiência ruim essa mulher não tirou a respeito dos homens, a respeito da sociedade, a respeito da sua vida. Imagina a estima daquela mulher, imagine o pensamento daquela mulher. Vamos começar a compreender. Às vezes quando você chega até Jesus, você chega com um passado tão amargurado, um passado tão danificado, que é difícil você olhar para frente, é difícil você enxergar o futuro. Às vezes você está passando por um problema tão grande no teu matrimônio, que é difícil você conseguir encontrar uma esperança. Às vezes na tua vida espiritual, você fez coisas tão terríveis, que às vezes para você fala, eu estou vindo para ver se eu consigo ser salvo. Mas você não mais espera uma vida cheia da unção, você não mais espera o óleo derramar, você não consegue mais se dobrar diante de Deus com sinceridade e falar para Deus quem de fato tu és. Você não consegue mais se relacionar com Jesus. Às vezes você entrou aqui com mais sede que aquela própria mulher que estava lá diante de Jesus, mas só que Jesus te convidou hoje aqui para mudar a tua história, para falar, olha, eu sou o mesmo Jesus que estava lá diante daquele poço, porque eu não sou um Deus morto, eu não sou um Jesus que fico pregado na cruz para servir de um símbolo novo para uma religião. Eu sou o Jesus que ressuscitei ao 3º dia, e que fui, e que prendi a prisão. Eu acabei com aquilo que te exilava, aquilo que te trancafiava. Eu sou a tua liberdade,
eu sou a tua cura, eu sou a tua salvação, eu sou aquele que quer se relacionar contigo e te transformar num verdadeiro adorador. Vamos lá, continuar. E quando os discípulos, nesse período em que Jesus falava com ela disse lá no 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Meu irmão, essa palavra é a garantia da tua vitória hoje. Ele estava falando com a mulher, com um passado destruído, um presente sem esperança, um futuro sem esperança, um presente aniquilado. Às vezes a tua vida está pior do que a dela, mas Deus não está olhando isso, Deus não quer saber disso. Ele está falando, eu sou o Cristo, eu que falo contigo, eu sou o Cristo, eu que falo contigo, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Ele quer ver você reagir, irmão, ele quer ver você fazer algo, e essa mulher fez. Olha o que aconteceu, lá no 27, diz assim, neste ponto chegaram os seus discípulos, e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo, e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Sabe o que aquela mulher fez? Quando ela recebeu tudo aquilo, ela saiu a anunciar. Tendo uma coisa, nesse período, todo mundo sabe da minha luta, da situação que eu passei com meu filho, com as dificuldades. Eu falo para minha irmã sempre isso, para a pastora Alessandra. Olha, eu passei um período difícil, não um período ruim. É diferente. Período difícil é uma coisa, período ruim é outra. Foi difícil, mas não foi ruim, porque Deus se manifestou no meio das minhas dificuldades, Deus se manifestou no meio dos meus problemas, Deus nunca me desamparou, Deus me mostrou quem Ele era. E às vezes, sabe qual é o problema? Eu estou tirando por conta própria, assim, de experiência pessoal. A gente quer resposta, Jesus não está te interessado em te dar resposta, Ele não quer te dar sinal, Ele quer te revelar quem Ele é, quer se manifestar, não precisa de sinal para se manifestar, Ele só se manifesta, eu sou o teu Deus, acabou, você não precisa de mais nada. Às vezes a gente quer romantizar umas coisas que não precisa, é ir lá e fazer e acabou, é ir e fazer. Aquela mulher tinha estudo teológico, andava com Jesus durante 2, 3 anos, foi o que Jesus falou para mim, onde Jesus anunciou. Jesus falou para mim assim, eu nunca te pedi para me provar para ninguém. Olha, forte, Jesus falou isso comigo. Eu nunca te pedi para você provar quem sou eu para ninguém. Eu nunca te pedi para mostrar a pessoa, fazer a pessoa acreditar. Isso quem faz sou eu. Estou mandando só falar, só anuncia, só fale, só divulgue, fale aquilo que eu fiz na tua vida, fale aquilo que eu faço com você, fale quem eu sou para ti, só anuncia, só fala, porque aquelas vidas me pertencem, o resto deixa comigo, porque eu que convenço o homem do pecado, da justiça e do juízo. Às vezes a gente quer ser muito teórico, queremos fazer coisas mirabolantes, planos de salvação. Abra a tua boca e anuncia Jesus. Aquela mulher não falou de nada tremendo, ela só falou, olha, eu encontrei um homem que falou tudo, este é profeta de Deus, eu acho que esse homem, será que ele é o Cristo? Os homens, é verdade? Olha como aquele povo estava sedento, olha como aquele povo estava seco, precisando daquela água viva. Eles nem questionaram muito, vamos lá ver, e foram com ela, foram atrás dela. Olha a visão, a perspectiva de Jesus. Jesus, quando chegou, sabia que aquela mulher era capaz de trazer aqueles homens até Jesus. Lembrando, o judeu não passava nem em Samaria, eles davam a volta. Jesus estava sentado lá. E aí aquela mulher foi, chamou aqueles homens, e os homens foram e conheceram Jesus. Nesse meio tempo, como a gente já leu, aqueles homens estavam lá, os discípulos de Jesus estavam lá com Jesus, e eles já não tinham ido comprar comida. Eles chegaram com a comida e falaram para Jesus, Jesus, come. Jesus falou assim, espera aí, o meu alimento
é outro, que vocês não podem me dar. Aí eles, Jesus era bem enigmático às vezes, né? Mas Jesus era espiritual, ele olhava a necessidade. Ele falou, não dizem que é o momento de colher a cega é daqui a 3 meses? Que vocês vão poder ceifar algo? Eu digo que é agora, já chegou. Levantem os olhos e veja, os campos já estão brancos. Essa palavra queria dizer que já estava pronto para se colher o trigo. Os campos brancos, pronto para ser colhido o trigo. E quando ele fala para os discípulos dele levantar os olhos, é para levantar os olhos para os samaritanos. Veja esses homens que estão vindo com esta mulher, os campos estão brancos. Aí ele começa a falar para aqueles discípulos, olha, essa semente vocês não plantaram, não foram vocês que plantaram, mas eu estou te convidando para trabalhar nessa colheita, porque ele falou, o que me satisfaz é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é que você vá anunciar. Às vezes a gente se perde tanta coisa do nosso dia a dia, tanta coisa da nossa casa, tanta coisa até das coisas da igreja. Às vezes a gente se prende com aquilo que não vai levar à salvação, que é ritos, tradições, e quando a gente deveria estar o quê? Anunciando. E Jesus ele fala hoje para nós, levantemos os olhos e olhemos, os campos estão brancos, eu te convido para poder colher. Olha, Jesus já enviou, vamos receber e vamos colher. Vamos trabalhar, vamos orar, vamos solidificar, vamos dobrar o joelho, interceder por a vida. É isso que Jesus está te chamando hoje. E lá no 39, ele começa a falar, ó, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho de quem? Da mulher. Lá no versículo 39 do capítulo 4 do Evangelho de João. Aquela mulher teve curso de missiologia? Não, né? Ela anunciou a experiência de que Jesus fez na vida dela. E diz que muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus. Em virtude do quê? Do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Olha, os judeus nem sequer passavam na cidade, Jesus ficou 2 dias. Meu irmão, não importa o que o protocolo, a tradição evangélica fale, se Jesus está te enviando, vai. Às vezes as pessoas ficam presas em tradições, Jesus te enviou, esteja lá, anuncie. Não, mas ele é macumbeiro, não interessa, Jesus quer salvar, Jesus o ama, mas ele é gay, Jesus ama o gay, mas Jesus também ama, mas ele não gosta de cristão, não interessa. Eu vivi isso. Eu quando fui falar de Jesus para um amigo no meu do trabalho, o pastor Wagner conheceu ele, que veio ver o negócio da cobertura aqui. Quando eu fui falar de Jesus, ele falou para mim, me deu um corte rápido, Tramontina, não fala de religião comigo porque eu não gosto. Eu não gosto de crente, eu não gosto de religião, eu não gosto de religião, não fala de religião para mim. Eu poderia falar de religião para ele? Não, ele falou para não falar, mas eu poderia fazer o que aquela mulher disse, poderia anunciar, Deus é muito bom. Tudo que Deus falava na minha vida, fazia na minha vida. Aí quando ele me permitia dar um conselho, eu falo, cara, a Bíblia ensina a gente a fazer dessa forma, e funciona comigo. Eu comecei a falar das minhas experiências com Deus. Passou 2 anos. Dentro de 2 anos, ele começou a ir para a igreja e aceitou a Jesus. E veio falar, olha, tudo aquilo que você conversou comigo naquele dia, minha sogra orou, começou a ver a mão de Deus, aceitou Jesus. De cara ele disse o que para mim? Não fala de religião comigo porque eu não gosto. Não importa, se ele não gosta, o teu testemunho já é um evangelismo sem que a pessoa queira ouvir. Ela pode tapar os olhos, mas você está presente, você vive ao lado dela. Ela pode tapar os ouvidos, mas o Espírito excelente, o mesmo Espírito que havia na vida de Daniel, existe na tua vida. A sabedoria dos altos céus está na tua vida. E mesmo que ela não queira ouvir, mesmo que ela não queira ver, é impossível não enxergar o Espírito Santo de Deus na tua vida. Então anuncie. Aí aqui o que aconteceu? O que eles começaram a dizer lá no 41? Olha o que os samaritanos falaram para aquela mulher.
Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E no 42 eles diziam o quê? E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ele não fala o Salvador da minha casa, eles não falam o Salvador dos meus parentes, ele fala o Salvador do mundo. Os samaritanos entenderam que Jesus veio para salvar o mundo, coisa que os judeus tinham extrema dificuldade. Mas entenda hoje, cristão, Jesus veio para salvar o mundo. Transforme a sua vida para que você transforme outras vidas. Anuncie Jesus, porque o que Jesus fez na tua vida pode fazer na vida de outros. Transforme o mundo, salve o mundo através da palavra. Não tem que ter curso, tem que anunciar, só falar: Jesus é muito bom, Jesus te ama, Jesus pode resolver esse problema. O que aquela serva de Naamã fez para curar Naamã? Tudo. Aí tu fala: mas não foi a serva Naamã que mergulhou? Mas da onde partiu? Ah, se meu Senhor conhecesse o profeta que existe nas minhas terras, ah, se meu Senhor, com certeza ele seria curado. Essa palavra foi a convicção para que Naamã conhecesse a Deus. Às vezes você quer fazer muito, e Deus só está falando: anuncie, dê testemunho, viva comigo, ande comigo, beba da minha água que eu vou transformar você. Aleluias. E essa palavra eu venho deixar para os irmãos. Enquanto nós estamos aqui, anunciemos. Enquanto podemos falar, enquanto temos força, anunciemos. A palavra que mudou a minha vida, que Jesus ele deu nesse período difícil para mim, uma das palavras, né? Porque eu fiquei muito com a palavra, nesse período. E uma das palavras dentro das orações que eu fazia, que Jesus disse foi: porque foi por meio dele, porque foi para ele e por ele são todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. Deus falou para mim: teu filho a mim pertence, você me pertence. Não há nada que nós possamos fazer, meu irmão. A tua preocupação não vai acrescentar um côvado da sua vida. Isso é palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. Sua preocupação não vai acrescentar um côvado da sua vida. Tudo é por meio de Jesus. Então entenda, se entregue a Ele, porque não existe outro caminho. A palavra de Deus, aí você vai começar a pensar nos seus problemas. Eu imagino. Olha o exemplo daquela mulher samaritana. Ela não pensou nos problemas dela, ela viveu Jesus. Ela não pensou: mas aí agora o que eu faço com o meu marido que está lá tudo errado? Aí o que eu faço? Jesus tratou ela, ensinou ela a adorar. Jesus quer fazer isso contigo hoje, te tratar, te ensinar a adorar, te ensinar a invocar o nome dEle. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez antes de chegar aqui. Agora você ouviu a palavra e a tua vida vai mudar. Essa palavra entrou no teu coração. Dentro de ti hoje sairão rios de água viva, uma fonte inesgotável que vai jorrar e jorrar e jorrar, vai te trazer vida, e eu tenho certeza disso. Aleluias. Cabe nós adoradores, irmãos, o adorar em espírito e em verdade. Vou deixar uma palavra que Deus está colocando no meu coração aqui. Talvez você tenha pensado nisso, talvez tenha pensado nisso, porque veio muito instantânea e com muita força. O que acontece? Às vezes quando você começa a orar, começa a querer buscar, começa a querer entrar, o inimigo ele começa a querer te acusar, trazer o teu passado à tona, trazer o que você faz à tona. Entenda uma coisa: Deus quer mudar a tua vida. E quando você entrega e deixa os rios de água viva, Ele vai mudando, Ele vai mudando, Ele vai mudando, Ele vai transformando. Entenda o que aquela mulher samaritana fez, ela se entregou. Entenda o que Zaqueu fez, ele se entregou. Quando Jesus falou: eu quero pousar na sua casa, Jesus não perguntou se Zaqueu era santo, Jesus não perguntou se Zaqueu tinha mestrado, Jesus não perguntou nada. Ele olhou, ele desejou e ele quis salvar Zaqueu. Ele quer salvar você. Então abra a tua boca e adore, abra a tua boca e se entregue. Existe uma passagem bíblica que é muito forte e funciona muito para mim, e eu tenho certeza que vai funcionar para vocês, que diz: andai no Espírito,
e jamais satisfareis os desejos da carne, a concupiscência da carne. Meu irmão, nós pecamos pelos nossos desejos carnais. Então, anda no Espírito, lê a Bíblia, busque. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Às vezes fica no celular, mas não dobra o joelho para orar. Vai orar. Só assim você vai mudar, vai se entregar a Deus. Isso é se entregar, é permitir que Deus tome conta de toda a área da tua vida. Entende uma coisa, a tua área emocional é tua vida, a tua área financeira é tua vida, a tua área espiritual é tua vida. Tudo isso é tua vida. Então não há como separar, meu irmão. Você só separa para entender onde está o problema, mas é tudo você. Então para de separar, botar de ladinho, no cantinho. Jesus quer mudar a tua vida, transformar você, quer te ter plenamente. E as águas vivas estão jorrando, as águas vivas estão penetrando, e você precisa pegar. A pastora falava muito de vir buscar com a cumbuquinha. Vai com o teu cântaro, desce aí nessas águas vivas de Jesus, aquilo que Jesus quer fazer na tua vida, e transforme-se, liberte-se, seja feliz como aquela mulher.